Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. É o momento, mais uma vez, da gente fazer nosso passeio na vinha do Pai. E na vinha do Pai a gente consegue ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. E a gente ser uma manifestação da graça de Deus e também a justiça de Deus aqui no nosso mundo. O assunto da devocional de hoje é vivendo livre de dívidas. Vivendo livres de dívidas. Você já carregou o peso de ter uma dívida financeira ou uma dívida de uma coisa que você não fez na vida de alguém que você deveria ter feito? Você já sentiu o peso na sua alma de estar devendo e devendo e devendo, e você está querendo uma libertação desse tormento que é carregar dívidas? A gente vai falar sobre isso, a gente vai aprender juntos, a gente vai pensar não somente a respeito de Jesus, mas com Jesus, porque temos a mente de Cristo. Então deixa eu ler a devocional de hoje, para dia 2 de outubro de 2020, vivendo livre de dívidas. Quando não amamos quem devemos amar, criamos uma dívida no mundo que é da nossa responsabilidade. Dívidas separam pessoas. Uma dívida cria uma barreira entre as pessoas e afasta a possibilidade de um bom relacionamento. Somente o perdão pode restaurar relacionamentos machucados pelo poder de uma dívida, de um amor que não foi entregue na hora certa. É por isso que precisamos buscar viver livres das dívidas como Jesus viveu. Quando ele disse que ninguém poderia convencê-lo de pecado, ele poderia ter dito assim: eu não tenho uma dívida de amor com ninguém. O amor de Jesus foi contínuo e perfeito. O nosso amor, infelizmente, não é assim. Mas podemos receber de Jesus a inspiração de viver sem dívidas. Viver uma vida sem dívidas requer de nós o apoio contínuo da perfeita presença do Espírito de Jesus. Precisamos viver inspirados pelo amor perfeito em Jesus para amar quem devemos amar na hora certa e no momento certo. Sem ele, não podemos viver livres das dívidas do amor que não chegou à vida de alguém. Quando amamos como Jesus amou, criamos abundância em vez de escassez nos nossos relacionamentos. Uma sociedade com muitas pessoas vivendo livres das dívidas de amor será abençoada por Deus e terá relacionamentos riquíssimos. É assim que cada comunidade cristã deveria viver. Como o Pai me amou, disse Jesus, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. João 15, 9. Tem uma coisa que a gente tem que compreender de uma forma bem profunda e com clareza, é que Cristo na cruz zerou a nossa dívida perante as leis de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, a gente recebe a declaração que não há mais condenação, porque Jesus pagou o preço. Ele zerou a conta do pecado contra nós. Eu me lembro do dia da minha conversão, dia 22 de outubro de 1967, muitos anos atrás. O alívio que invadiu a minha vida interior como se fosse um peso enorme dentro de mim sendo tirado de vez. Continuo me alegrando nesse fato singular que Cristo morreu na cruz para me perdoar. E perdoado sou. Mas eu não entendi durante muitos anos
que através do perdão de Cristo na minha vida, iniciou-se para mim o meu papel neste mundo, sendo uma pessoa cujos pecados foram perdoados. E esse papel novo é Carlos sendo a justiça de Deus visível e acessível aqui neste mundo. Deixa eu ler o versículo que explica isso para nós em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele, Jesus, que não tinha pecado. Deixa eu ler mais uma vez. Olha o que Deus fez para nos perdoar e nos livrar do peso de responsabilidade perante as leis de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo Jesus, inclusive eu e você, nos tornássemos justiça de Deus. Então tem dois assuntos aqui. Tem o perdão dos nossos pecados perante a lei de Deus. E Jesus resolveu essa questão. Jesus é o Cordeiro de Deus que zerou o pecado. Nesse sentido, zerar o pecado como sendo uma ferramenta de acusação contra o cristão, contra a pessoa que crê em Cristo Jesus. Esse assunto está resolvido. Mas iniciou-se, a partir do momento da minha conversão, uma tarefa para mim, uma responsabilidade também para você. Isso é ser a justiça de Deus em ação aqui neste mundo, hoje e todo dia, durante toda a minha vida aqui neste mundo. Agora, quando eu, Carlos McCord, perdoado, justificado, reconciliado, estou andando neste mundo e ainda lutando com as tentações e dificuldades no mundo, se eu faltar e falhar nessa tarefa de manifestar a glória de Deus, que é amar meu vizinho como eu amo eu mesmo, cria-se uma dívida. Deixa eu ler a oração Pai Nosso e você ver o tipo de dívida que foi criada. Isso não é uma dívida perante a lei que pode me condenar, mas é uma dívida que eu criei e eu sou responsável por esse pecado e eu preciso lidar com isso com muita seriedade. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas, aí o trecho, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui ele está descrevendo a nossa caminhada neste mundo, vivendo a nossa libertação, a reconciliação, a nossa justificação em Cristo Jesus. Então, de um lado, eu posso dizer, não há nenhuma condenação mais para Carlos McCord, porque Cristo foi feito pecado, como se fosse ele o culpado de tudo, e eu fui perdoado, mas fui perdoado para viver como uma revelação diária da justiça de Deus. E uma parte dessa manifestação da justiça de Deus é eu reconhecer quando meu amor parou e afetou uma outra pessoa. Por exemplo, se eu não amar hoje a minha esposa como um marido deveria amar a sua esposa, eu vou criar entre eu e Pamela uma dívida. Eu deveria ter amado ela
como ela deveria ser amada por um marido justo. Sendo que eu não amei ela assim, eu preciso buscar ela e pedir perdão. Perdão. Agora, se ela não me amar, também ela tem a responsabilidade de buscar reconciliação comigo, admitindo que ela não me amou. Se a gente fizer isso diariamente, o fluir do perdão, do amor, continua e não cria mais um peso dentro da alma da gente. Se eu cometer um pecado contra outro ser humano, sendo uma pessoa que já recebeu tanta perdão e uma pessoa que não tem mais condenação perante as leis de Deus, eu sou responsável de me comportar perdoando quem cria dívidas comigo. Se lembra que Pedro procurou Jesus uma vez e ele disse: é bom o suficiente eu perdoar 7 vezes alguém que me ofende, cria uma dívida comigo? E Jesus disse: não, é 70 vezes 7. A ideia que você vê claramente é que Deus quer que a gente tenha como uma parte do nosso caráter espiritual oferecer perdão. Porque olha quanto perdão ele ofereceu para mim e para você. Não segure dentro de você o perdão que alguém precisa receber, porque se torna um peso na sua vida interior. Liberta perdão. E quando você peca e não ama alguém como você deveria ter amado aquela pessoa, peça perdão, busque reconciliação, pague o preço daquilo para que o relacionamento possa continuar saudável. Senão, a gente tem muito peso dentro de nós. Ser livre de dívidas é uma sensação sensacional. Liberta perdão e receba perdão. Assim que funciona o reino de Deus. Não há condenação para mim nem para você como cristão, mas há responsabilidade de amar quem eu preciso amar e ser uma pessoa justa. E uma pessoa justa sabe dar perdão e receber perdão. Que Deus te abençoe.